O Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político que surgiu na Itália do século XIV e se estendeu até o século XVI por toda a Europa. Esse período da história é caracterizado pela intensa produção artística e científica e pela descoberta do mundo e do homem. Os renascentistas romperam com a visão de mundo onde a religião ocupava o centro de todas as questões. Para eles, o centro de toda e qualquer pesquisa deveria ser o próprio ser humano e não a religião. A cultura renascentista foi marcada por 4 características principais, sendo elas: racionalismo. A razão era o único caminho para se chegar ao conhecimento. Tudo podia ser explicado pela razão e pela ciência. Experimentalismo. Para eles, todo conhecimento deveria ser demonstrado através da experiência científica. Individualismo. Nasceu da necessidade do homem conhecer a si próprio, buscando afirmar a sua própria personalidade, mostrar seus talentos, atingir a fama e satisfazer suas ambições. Antropocentrismo. Colocando o homem como a suprema criação de Deus e como o centro do universo. Além de um período marcado por grandes mudanças no pensamento, o Renascimento trouxe um contexto cultural muito rico. A valorização do homem influenciou a arquitetura, a escultura e principalmente a pintura. As pinturas buscavam retratar com realismo as diferentes formas humanas, a beleza dos corpos e a sensualidade, diferente das pinturas padronizadas, reguladas pela Igreja Católica. Os princípios da matemática e geometria também eram utilizados nas pinturas, proporcionando noções de profundidade e perspectiva às obras. As esculturas também ganharam independência artística. Os equilíbrios das expressões corporais, a proporcionalidade dos traços e as expressões sociais demonstram o quanto a questão humana era valorizada. Podemos citar como os 4 principais e mais conhecidos artistas renascentistas Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello e Rafael. Um jeito fácil de se lembrar deles é lembrar dos nomes dos tartarugas ninjas, que foram batizadas em homenagens aos artistas. A pintura renascentista é caracterizada pela sua perspectiva rigorosa e científica, que permite um tratamento geométrico do espaço e da luz antes nunca visto. Além disso, a nova técnica da pintura a óleo possibilitou novas associações e graduações da cor. O surgimento de novos suportes, como a tela e o cavalete, permitiram uma circulação mais fácil das obras. A escultura renascentista se diferencia da gótica principalmente por deixar de ter a função de elemento ornamental, tornando-a um elemento independente. Os escultores voltaram a representar o nu, já que o Renascimento pregava o corpo humano como a invenção mais maravilhosa de Deus. Os artistas não se apegavam às imagens de nudez como algo sem pudor, desrespeitoso. A arquitetura renascentista se caracteriza por ser um momento de ruptura na história da arquitetura. Esta ruptura se demonstra a partir das novas atitudes dos arquitetos em relação à sua arte. Inspiravam-se, contudo, na sua interpretação da antiguidade clássica, considerada como o modelo perfeito das artes e da própria vida. Características da arquitetura: retomada dos modelos clássicos, visão humanista e racionalista, uso da matemática e da geometria, preocupação com a proporção, formas equilibradas e harmoniosas, busca da simetria e da ordem, temas religiosos, mitológicos e de natureza, uso de arcos, abóbadas, cúpulas e colunas e predomínio das linhas horizontais. Muitos atribuem o nascimento da arquitetura do Renascimento à construção da cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença, por Brunelleschi. Sua construção consumiu diversas gerações. Foi iniciada por Adolfo de Caprio em 1296 e interrompida com sua morte em 1302. Depois foi retomada por Francesco Talentini em 1337
estendendo-se às primeiras décadas do século XV. Quando Brunelleschi morreu em 1446, ela ainda não estava concluída. Ela não foi projetada. Seu desenho e sua execução ocorreram de forma paralela. Ainda que existisse um plano geral para sua forma e sua distribuição interna, os detalhes construtivos, segundo a prática construtiva medieval, foram sendo resolvidos à medida que eram feitos no próprio local. Era prevista a existência de uma cúpula sobre um determinado ponto da igreja, mas o projeto da cúpula não estava definido ainda. Quando chegou o momento da construção, os artesãos florentinos se depararam com um vão de mais de 40 metros, que era impossível de ser vencido através das técnicas construtivas tradicionais. Para solucionar este problema, foi promovido um concurso de ideias para a conclusão da cúpula, cujos ganhadores foram Brunelleschi e Florenzo Ghiberti, em um projeto conjunto. Brunelleschi já era um artesão relativamente conhecido e aceitou o desafio. Ele propõe uma solução para a cúpula, baseando-se em suas pesquisas no Panteão de Roma, que tinha uma estrutura de um vão similar ao de Santa Maria del Fiore, vencido com uma cúpula em pleno arco. Brunelleschi propõe uma solução totalmente diferente das romanas. Sua cúpula será a primeira cúpula em estrutura octogonal da história da arquitetura. Tal como foi o impacto da nova cúpula na cidade de Florença, que a imagem da catedral passou a ser elemento fundamental na própria constituição da cultura da cidade, sendo ela própria a ser conhecida popularmente como Duomo.